Chegamos no Salmo de número 68. Esse salmo é um salmo bem, tem 35 versículos, então vamos tentar falar sobre ele hoje. A questão do salmo, esse salmo é um dos mais complexos de todos os salmos, é o mais antigo de todos os salmos, é um salmo de Davi. Esse salmo foi escrito quando a arca saiu de Obed-edom e foi para Jerusalém, quando Davi estava levando, e logo depois ele deu um cântico de vitória aí. Ah, mas também é um salmo de procissão, então você vai lembrar que cada 7 passos que o povo, os levitas davam, era sacrificado um animal, e está lá em 2 Samuel, e depois a arca andava 7 passos, outro sacrifício e assim por diante. Havia uma purificação no terreno. É bem legal essa história, porque trata da santidade da condução da arca de Deus. A gente só pode carregar a presença de Deus em santidade, não tem como não carregar. Tem muita poesia nesse salmo, tem a história de Israel, expressões hebraicas raras, assim, porque tem palavras que você só vai ver aqui em toda a Bíblia, não existe outro lugar além desse Salmo de número 68. E aí traz essa questão do Deus glorioso, guerreiro, libertador, o rei que habita entre o povo de Israel, que liberta os oprimidos, aquele que escolheu, né, a cidade de Jerusalém como morada, Sião como morada dele. A, o salmo era cantado, né, quando a arca está lá em 2 Samuel capítulo 6. Ao mesmo tempo, eu relembro o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, e o tempo que ficou peregrinando ali no deserto. E traz essa ideia do Messias. O Salmo 68 ele é dividido, o versículo 1 e 3, Deus levanta e dispersa os inimigos. O 4 e 10, Deus cuida da necessidade, conduz o seu povo. 11 a 18, a vitória do Senhor e sua subida ao Monte Santo. Os versos 19 e 23, Deus salva diariamente a nossa vida. O 24 ao 27 é a procissão da arca. O 28 ao 31, as nações devem reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. E esse convite, do 32 a 35, como é costume de Davi, um convite à adoração. Ele traz esse movimento do deserto para a terra prometida, do Sião, da guerra para o culto de vitória de Israel. A gente sai da escassez para a abundância, adoração. Então vamos lá. Esse é um salmo, um mismó, né? O Chile aí indicando a composição destinada ao, ao trato, né, instrumental que deveria ocorrer. Esse é um salmo de cântico congregacional, era um salmo complexo e ele era cantado, era mais fácil de ser lembrado, mais fácil até do que ser recitado é quando eles cantam, daí ele traz essa ideia. Então vamos lá. Ah, não vou ler todos os textos, mas a gente vai passar aí. Ó, verso 1. Levanta-se Deus, dispersa os seus inimigos de sua presença e foge os que aborrecem. Lá no Números 10, 35, é quando o povo carregava a arca e aí Moisés falava, quando a nuvem saía ou o fogo andava, ele falava, levanta Israel e segue os passos do Senhor e Deus desbarata os seus inimigos. Depois você dá uma lida lá, está lá em Números 10, 35. A gente não vai conseguir ler tudo, mas eu vou falando, depois você vai anotando aí. Então, o verbo cum aqui é levantar, se erguer, entrar em ação. Então, quando ele não é uma ordem a Deus, mas ele fala, Deus, haja aqui, né? Levanta e dispersa assim, os seus inimigos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, Efésios capítulo 6, mas contra principados. Os inimigos não são nossos, são de Deus. Essa que é a questão. Ah, não tem como eu amar alguém se eu ver ela como minha inimiga. Uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente não pode levar as coisas para o coração.
Então eu dou aula, sempre alguém fala assim, Ronaldo nunca leva nada para o coração, porque os alunos às vezes são muito mal educados e são palavras muito duras, muito palavrão, muito xingamento. Então, se você levar para o coração, você acaba não orando para aquela pessoa, não tendo misericórdia. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Eu reconhecer que os inimigos são de Deus e Deus está no controle porque eu já morri. Então, o morto não se incomoda, porque está morto. Nós somos nova criatura. E aí, lógico, Davi vê isso, da sua presença foge os que te aborrecem. Não que Deus esteja dormindo, mas Davi inicia essa intercessão aí, na intervenção de Deus a favor do seu povo. É, Números 10:35, ele traz essa ideia, eu tinha até anotado aqui, levanta-te, Senhor, e dispersa os teus inimigos. É uma repetição ali. O Salmo 68 recorda essa caminhada de Israel pelo deserto. O verso 2, como se dissipa a fumaça, assim tu dispersa, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece inimigos. Ele mostra o tamanho do poder de Deus e a insignificância, né? Sobre sobre qualquer coisa, né? Um Deus não se preocupa com formigas, vamos dizer assim. A grandeza é tão grande. Se eu, que sou ser humano, eu olho a formiga e trato ela com uma certa insignificância, imagine Deus com relação à, à humanidade. É assim, as pessoas usadas pelo diabo tentam de alguma maneira afrontar Deus. O leão não precisa de defesa. Quem que vai? Vou lá brigar com o leão, né? Ideia louca. Então ele mostra aí que a fumaça, como se dissipa, assim é os inimigos que tentam contra Deus. Não importa quem seja. A cera que derrete, mesma coisa. Os inimigos parecem ser fortes, mas não tem ninguém maior do que Deus. Assim como foi José no Egito, assim como foi Daniel na Babilônia, a gente olha, assim como foi Golias na vida de Davi, então os inimigos não têm força. O verso 3 ele diz: os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Aí está o descanso, essa questão de você saber que Deus está no controle, Deus não vai permitir que nada de ruim aconteça na nossa vida. O verso 4 diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai, o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Ah, ele traz essa ideia de preparar um caminho para aquele que cavalga nas nuvens, né? O Hakoé, aquele que cavalga. Rokové, a pronúncia é mais ou menos assim. Então, os deuses pagãos, na antiguidade, os pagãos, eram chamados de Cavaleiro das Nuvens. O salmista toma esse título, e essa era uma frase ali do Oriente, e coloca Yahvé, somente Yahvé, o verdadeiro Cavaleiro das Nuvens. Porque quando um exército vinha no meio do deserto, vinha correndo com camelos assim, e levantava aquela nuvem de poeira. Então eles eram tratados como os deuses ali, os mais violentos, lógico, tudo. Mas, e aí, Davi pega esse título e mostra, ó, na verdade, o único Deus que pode cavalgar pelas nuvens é Yahvé. E ele trata isso aí, né? O versículo 4 ainda, ele usa a palavra, o já, que é o nome aí, abreviado de Yahvé. Ele usa essa palavra, né? O Yud, o Yud Re, então Yah, né? O nome de Deus é Yud Re Vav Re.
mas aqui ele só usa duas letras, Yud e o Re, que é abreviação de Yahvé. Ele vai aparecer 50 vezes no Antigo Testamento, e uma delas é aqui. Então, quando ele fala ali no verso 4, né? Ele exultai e cavalga aqueles nas nuvens, cantai Yahvé, aleluia, aleluia. Às vezes a gente pronuncia isso que é legal, né? Cantai Yahvé, ou cantai a Deus, aleluia, alelu, louvem e a Deus, né? Aí fica aleluia. É, curiosidade aí só pra gente, né? Bem legal isso aí. Pelo menos acho legal essas coisas da palavra do Senhor. O verso 5: o pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus sempre se incomoda. Davi tem essa questão social muito forte. O Avietumon, pai dos órfãos, Abi, pai, né? Pai. É, Ietomim, que é os órfãos, Abi e Etomim, o pai dos órfãos. Então, na cultura antiga, os órfãos e viúvas, Isaías, a gente vê esse cuidado de Deus com relação aos órfãos e viúvas. A palavra de Deus no Novo Testamento em si, ela é regada disso, né? Esse grupo de vulnerabilidade, que são vulneráveis, e ele trata a questão do cuidado. É, o poder de Deus nunca está separado da misericórdia. Os salmos eu acho tão tremendo de Davi, porque essa questão social é muito forte na vida de Davi, esse cuidado com os menos favorecidos. É um rei diferenciado, é um líder diferenciado. Que Deus um dia, se ele permitir, é que só Jesus vai nesse nível maior. Mas quem, como diz Spurgeon, né, a humanidade ainda não viu um homem totalmente usado por Deus. E é uma verdade, né? Com exceção de Moody ali, que fez a diferença, ganhava uma alma por dia. Depois dele ainda não surgiu ninguém. Quem sabe hoje Deus levanta eu ou você para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Seria um privilégio. Tudo tem um preço também. O verso 6: Deus faz que o solitário more em família e tire os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, ele vê a paga do pecado, ele traz assim. A pessoa acaba ficando sozinha. É, é, Deus faz que o solitário more em família e tire os cativos para as prosperidades. E os rebeldes habitam sozinhos, sem ninguém. Então, ele pega aquele que está sozinho, acho tão tremendo isso, e dá uma família para ele. Nós temos uma família, às vezes a orfandade, às vezes não, certamente a orfandade nos distancia do caminho do Senhor. É uma família, alguém que é um lugar de pertencimento. A humanidade vive sozinha, não acredita que pertence a nenhum. Por isso que está essa bagunça e ninguém acha que pertence a um grupo nenhum. Não é um clube, é diferente. É uma família mesmo. Uma restauração social ali na vida da pessoa, um acolhimento, uma inclusão na comunidade. Isso é muito importante. Uma aliança que Deus fez ali. O verso 7 e 8 aí traz: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejam a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Então, eles recordam o êxodo aí, a saída do povo de Israel e a ida até o Monte Sinai, quando trovejou, e está lá em Êxodo 19, 20. Você dá uma lida lá, 18 até o 21, dá para ler isso aí. Lógico que não vamos ler tudo aí, mas dá uma olhada lá em Êxodo. Até os céus derramaram chuvas ali, uma tempestade, toda a criação responde aí à presença de Deus. A marcha triunfal
do rei conduzindo aí o exército pelo deserto. Essa é a ideia aqui. O verso 9 ele diz: copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí, quando vem uma chuva, quando está seco, o deserto não tinha o calor fustigante, aí Deus mandava chuva para refrescar a terra, para caminhada, e trazendo a vida, a água refresca, renovação, provisão, graça, uma bênção espiritual. Aí habitou a tua grei e a tua bondade, ó Deus, verso 10, e fizeste provisão para os necessitados. Esse cuidado que a gente falou. No verso 11, o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas, ou seja, uma vez que Deus falou, é um decreto, o Homer decretou, e é ter homem, Adonai é ter homem, a palavra do Senhor foi dada, o Senhor deu a palavra, ou seja, anunciou, e uma vez dada a mensagem, não pode voltar atrás. Uma vez que Deus fala, a vitória já começa. Logo depois aparece aí um exército de mulheres. É bem legal esse aqui. A falange de mensageiras das boas novas. Tem se eu não me engano, a Ponte das Mulheres. Depois você lê isso. Se eu não me engano, foi no Vietnã que elas fizeram de ponte para os soldados entrarem e vencer a batalha lá. Não sei se foi lá, eu vou lembrar, mas é a Ponte das Mulheres na história, é bem legal. As mulheres, aí você tem Débora, você tem outras mulheres que fizeram diferença, assim, Joana d'Arc, e tantas outras, o exército de mulheres aqui, Deus trata aí, as mulheres anunciadoras aí que vêm trazendo a vitória aí. Então, sempre após a vitória era costume as mulheres cantarem aí e celebrarem o triunfo, assim, como foi Miriam, em esse capítulo 15, as mulheres lá em 1 Samuel, lá, as vitórias de Davi. O verso 12, os reis dos exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte o despojo. Olha só, novamente Davi ele trata essa questão da mulher com uma certa dignidade que não era comum para a época. Nos nossos dias, infelizmente, ainda já não é comum tratar as mulheres com certa dignidade, que Deus fala que é, com respeito e com a capacidade devida. É, então, é importante o cristão entender o papel da mulher, mulher virtuosa, verso 31, lá, que vai no campo, que trabalha, que faz as coisas, alguém que tem uma capacidade, um, como diz a palavra, né, igual do homem, tirada do lado, não embaixo e nem em cima, do lado, ou seja, de igual valor. A ideia de Deus sempre foi essa, igual valor, assim como a igreja, quando Jesus foi transpassado na lateral, saiu água e vinho, ali saiu a noiva, a igreja. O verso 13, porque repousa entre as cercas dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Então, as asas aí da pomba traz essa questão da paz, da pureza e da prosperidade. Ou seja, a pomba traz paz e pureza e o ouro aí, a prata, né, representa a redenção. Lá em Hebreus, quando nós vamos estudar o tabernáculo, então toda a base era de prata, porque é redenção. Os marcos que cercavam o tabernáculo eles traziam essa ideia da redenção. O ouro, a glória, a prata, a redenção do homem. O verso 14, quando Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte de Salmão. Ou seja, nós temos a ideia aí da presença de Deus, né? Teve a vitória na primavera e no inverno traz o descanso. Assim como foi Davi, né? Na época que os reis saíam para a guerra, que era a primavera, no inverno eles descansavam, trazia aquela
quietude, a paz, a neve, tudo ali tranquilinho. O verso 15: porque olhais com inveja os montes elevados, o monte de Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Então, o monte irmão aí, o Baçã, era o maior de altitude, né, de elevações aí e de fertilidade, de força, né? Porque que as montanhas mais altas invejam Sião, que era um planalto bem mais baixo aí, porque Deus escolheu Jerusalém. A ideia aí é do menor tem maior grandeza do que o maior, assim como foi a escolha de Jacó, assim como foi a escolha do filho de José. O verso 16: porque olhares com inveja os montes elevados, o monte de Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares, no meio dele está o Senhor. O Sinai tornou seu santuário. O verso 18: agora subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Aí Efésios capítulo 2. Nossa, quando Jesus vai, 1 Pedro 3,18, não vai dar para falar muito sobre isso, mas é Jesus levando o paraíso para o terceiro céu, de 2 Coríntios, lá capítulo 12, a visão de Paulo. A levaste cativo o cativeiro e recebeste homens por dádiva, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio dele. Aqui é messiânico, não tem como. Aqui é o poder de Jesus levando cativo o cativeiro que estava no inferno, levou até o terceiro céu. Efésios 4:8, que a gente acabou de falar aqui, né? A vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e sobre Satanás. Né? O verso 19: bendito seja o Senhor de dia e que leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, aqui já traz essa questão, né? Yom Yom, ou dia após dia. Eu acho que legal esse aqui, essa repetição. Dia a dia, Yom Yom. Cada dia Deus leva o nosso fardo. A salvação de Deus não é um evento passado, ele é contínuo, aquilo que a gente já falou. O verso 20: o nosso Deus é Deus libertador, com Deus o Senhor está, com Deus, ó Senhor, está o escaparmos da morte. E aí, lógico, o livramento de Deus aí nos leva de morrermos aí, saímos da morte para a vida aí. Todos enxergam, ainda que vem beco sem saída, Deus aponta para a vitória. O verso 21: sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Aí é uma referência a Golias, e quando Davi pega a cabeça de Golias e leva até Jerusalém em terra. Essa é uma referência a esse momento, está lá em 1 Samuel 15, depois você lê. 15 ou 14 ali, não lembro ali, passagem de Davi de Golias ali agora, não me faz. Mas você pode ler essa passagem, está ali, ele carrega até Jerusalém. E aí ele chega. O verso 22 diz: Senhor de Bação, farei voltar, falo-ei tornar as profundezas do mar. Faz referência ali a Golias, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha seu quinhão dos inimigos. Tudo isso ali, referência ali a 1 Samuel. E aí o verso 24 ao 27, a procissão da carregadora. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás dos tocadores, os instrumentos de cordas em meio às donzelas com adufes. Bendizei o Deus das congregações, bendizei o Senhor, vós que sois estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Ali Davi cita toda a linhagem de Jacó, e ele traz aqui a porção.
ele trata sacerdotes, levitas, músicos, cantores, todos ali que estavam carregando a arca. Do verso 28 ao 31, e aí ele traz, né, esse olhar para as nações. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste ao nosso favor, oriunda do teu templo de Jerusalém, os reis te ofereceram presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos como novilhos. Calcai os pés dos que cobiçam barras de prata. Ele está falando a questão lá de Jericó. Aqui ele cita, né, o pecado de Acã. Dispersa os povos que comprazem a guerra. E príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Ah, muito legal isso aqui, né? Davi traz todas as potências da época, o Egito e a Etiópia, né? Que hoje era Cush, e virão adorar o Senhor. Uma das primeiras passagens missionárias do Antigo Testamento é essa aí. É como nós estamos falando, Davi, ele não é que ele não via Israel, ele via Deus. Ele não era uma nação, era a igreja de Jesus. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente esquece o propósito de Deus na nossa vida. Ah, nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. A igreja da cidade começou agora uma campanha de 1 bilhão de almas para Jesus. O pastor Ian, ele que veio da Coreia, e ele tem esse propósito. E estamos aí juntos. 1 bilhão para Jesus, em nome de Jesus. E aí, lógico, verso 32 e 35 aí, a convocação aí de Davi, como é costume. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai o Senhor, aquele que em cima aos céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. É outro nível aqui, né? O Deus, tu és tremendo nos santuários, ó Deus de Israel, ele dá força, poder ao povo, bendito seja. Então, toda a terra cante ao Senhor, ele usa palavras aí como o cum, levantar-se, entrar em ação, ele usa o rock, que é aquele que cavalga, que a gente já falou, já. Todos esses versos aqui, o homem é palavra, decreta, anuncia, no finalzinho, né? E o Shuot, salvação, ele usa todas essas palavras nesses versos que ele usou durante o Salmo aí. Então, o Salmo traz esse canto de vitória, né? Então, o que eu tenho que entender nesse dia aqui? Que Deus continua lutando por nós, creia nisso, não tem comparação do poder de Deus e a sua compaixão. As vitórias que nós teremos pertencem ao Senhor. Então, agradeça a Deus, glorifique o nome do Senhor. E Cristo, ele cumpre aí, é o cumprimento da palavra do Salmo 68. Tudo que nós vimos aqui se cumpre na vida de Jesus. E aí sim, toda adoração é alcançada para todos aí. Ao mesmo tempo que esse salmo aponta para o Messias, o Cristo verdadeiro, vemos aí a subida triunfal aí às alturas de Jesus, lá de Atos 1:8, e aí o Espírito Santo descendo. Os inimigos ali de Deus foram desbaratados. A nossa E ali os dons foram distribuídos para a igreja. O Salmo 68 é exatamente isso, né? Um convite a confiar, yom, yom, dia após dia, aquele que cavalga sobre as nuvens e sustenta a nossa vida. Que nesse dia o Espírito Santo possa trazer essa confiança em nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos porque a tua palavra é tão rica e tão poderosa, que a nossa confiança esteja em ti. Declaramos cura
todos aqueles que estão enfermos nesse dia, Pai, tenha misericórdia, mostra o teu milagre, glorifica o teu nome. Declaramos, ó Deus, libertação na nossa mente, alma e espírito, que os nossos olhos conduzam a tua verdade, a tua presença, que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, meu Pai, e a nossa boca glorifica o teu nome. Nos ajude, ó Deus, a falar do teu amor e as vidas reconhecerem da tua grandeza e teu poder neste dia, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, que honra estarmos juntos, que Deus nos abençoe ricamente nesse dia ensolarado de inverno, no nome de Jesus. Amém.